pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora na semana 4 e a gente continua o assunto de ligação química. Agora nós estamos falando especificamente da ligação covalente e vamos falar sobre representação geométrica das moléculas. Mas antes da gente ir para a nossa aula, como de costume, siga a gente no Instagram. É lá que tem todas as novidades do Escola Online. Se inscreva aqui no canal do Escola Online também, para você ficar por dentro de todas as aulas que postamos. Ative o sininho da notificação. E se você gostar da aula, deixa o seu like no final. Vou adorar! Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, nessa aula nós vamos falar da geometria, da polaridade, das interações intermoleculares que as moléculas elas apresentam, ok? E aí, por fim, nós vamos falar um pouquinho das propriedades físicas dessas moléculas que é possível prevermos de acordo com a geometria, polaridade e o tipo de interação intermolecular que vão existir entre essas moléculas. Mas para a gente começar, a gente vai iniciar pela geometria. A geometria molecular é a forma, que podemos prever como a molécula ela está no espaço, na sua forma 3D. E a geometria, gente, ela nada mais é que ela vai assumir, uma orientação para que minimize todas as repulsões. Sabemos, que os elétrons são partículas de carga negativa. Então, esses elétrons, eles tendem a ficar o mais distante possível ali numa orientação 3D da molécula. E é isso que a gente vai ver. E essa teoria, ela é denominada repulsão do par de elétrons do nível de valência, Nível de valência é a camada mais externa. E essa repulsão dos pares de elétrons significa que os elétrons em pares vão tender a ficar mais distante possível um do outro. Ao vermos a geometria, nós podemos ao mesmo tempo trabalhar com a polaridade. A polaridade das moléculas, ela depende aí de dois critérios muito importantes. O primeiro é a geometria e o segundo é a eletronegatividade dos elementos, que é uma propriedade periódica que nós estudamos em aulas já passadas, certo? E aí vamos ver primeiro, a eletronegatividade. Vamos recordar aqui. Essa propriedade, da tabela periódica, nós sabemos que é possível prever. Os ametais são elementos aí mais eletronegativos, sendo flúor, oxigênio e nitrogênio, os três elementos mais eletronegativos, seguido aqui dos halogênios, ok? Então é muito importante a gente ter essa noção de eletronegatividade dos elementos para a gente prever a polaridade. Em relação à geometria, nós aí precisamos entender, quais são os possíveis arranjos em que as moléculas elas vão aí poder apresentar. Esses arranjos, pessoal, eles são muito importantes, entendermos. E aqui para o ensino médio, 3 arranjos básicos jamais a gente pode esquecer. Quando nós temos aqui, olha aqui, número de domínio de elétrons. O que seriam esses domínios de elétrons, Podem ser par de elétrons ligante. O que seria um par de elétrons ligante? Elétrons, é um par de elétrons que está ali participando da ligação. Então, pode ser par de elétrons ligante ou par de elétrons não ligante, que são aí os elétrons que não participam de ligação. Então, gente, em função, desses domínios, nós aí podemos prever qual geometria a molécula vai apresentar. Quando nós temos aí 2 domínios de elétrons, a forma com que esses 2 pares de elétrons vão ficar o mais distante um do outro é quando eles estiverem em lados opostos. Esse arranjo é o arranjo linear, onde cada par de elétrons está aí numa distância,
que formam um ângulo de 180 graus. É a forma com que dois pares de elétrons vão ficar mais distante um do outro. Agora, se nós tivermos três pares de elétrons, seja ligantes ou não ligantes, a forma com que eles vão ficar aí mais distante um dos outros é a fórmula trigonal plano, ok? E aí, o ângulo entre esses pares de elétrons, entre esses domínios, é de 120. Agora, pessoal, se for, quatro domínios, a forma com que esses quatro domínios vão ficar aí mais distante um dos outros é na geometria tetraédrica. A geometria tetraédrica, pessoal, é a geometria na qual todos os ângulos vão ter aí o distanciamento de 109,5 graus. Se vocês aí não estão conseguindo visualizar, tem uma aula que está aqui, o link na descrição desse vídeo, de uma aula do Enem, onde eu mostro as estruturas, E aí é legal que você assista essa aula. É uma aula de geometria, polaridade e interação intermolecular com exercícios do Enem, tá bom? Eu indico e aconselho muito que vocês vejam a aula. E aí, pessoal, nós vamos trabalhar agora com situações de geometria e polaridade para dois, quando nós tivermos a estrutura 2 átomos, 3 átomos, 4 átomos e 5 átomos. Vamos iniciar aqui com o mais fácil de todos, quando nós tivermos 2 átomos ligados. Pessoal, sempre quando tiver 2 átomos ligados, não existe outra possibilidade que não seja geometria linear, tá bom? É igual lá na matemática, quando 2 pontos, se ligam, não é uma seção de reta, um segmento de reta. Aqui é a mesma coisa, quando 2 átomos se ligam, sempre nós teremos a geometria linear, sempre, ok? E aí, pessoal, quando nós tivermos ligantes iguais, o que seriam ligantes iguais? Átomos iguais, de mesmo elemento químico ligados, a nuvem eletrônica, em que é a distribuição dos elétrons, ela está uniforme entre os 2 átomos, O par de elétrons aqui compartilhado, a mesma atração que esse cloro tem por esse par de elétrons, o primeiro também tem. Então, é uma nuvem, que está aí distribuída de forma uniforme. Já quando são átomos diferentes, gente, essa nuvem ela não está distribuída de forma uniforme. Aquele elemento que apresenta maior eletronegatividade, ele tem uma atração maior pelos elétrons e, consequentemente, a nuvem eletrônica ela não é distribuída de forma uniforme. E aí, a essa distribuição de elétrons é que a gente vai aí ver a polaridade da ligação. Quando são átomos iguais, a ligação ela não apresenta polos. Logo, a gente fala, que a ligação ela é apolar. Agora, quando são átomos diferentes, há uma polaridade, há um polo, e esse polo sempre é direcionado no sentido negativo, onde está havendo aí o deslocamento da nuvem eletrônica de toda a molécula. E aí a gente tem o dipolo de ligação. No caso aqui, pessoal, quando nós temos só 2 átomos, o dipolo de ligação é exatamente a polaridade da molécula, ok? Então, quando nós temos aqui átomos iguais, o momento dipolar, resultante total não existe, é zero, ok? E nesse caso, nós temos aqui uma molécula apolar, ok? Já quando nós temos aqui 2 átomos, geometria linear, átomos diferentes, o momento de dipolo total é exatamente o dipolo da ligação. Logo, a molécula será polar, ok? Então, geometria linear, ligantes iguais, apolar, ligantes diferentes, polar. Agora nós vamos para a situação quando nós temos 3 átomos. E aqui eu até destaquei o caso do berílio, tá bom? Por quê? Berílio é uma exceção do octeto. Ele estabiliza com 4 elétrons no nível de valência, ok? Então, é um elemento, que a gente entende que ele é uma exceção do octeto. E eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo
o link da aula também do Enem que explica o motivo do berílio, né, estabilizar com menos de 8 elétrons, ok? Que é a parte de hibridização, ok? Muito importante e é um tópico aqui não abordado no conteúdo do PET, ok? Então vamos lá. Então, quando nós tivermos 3 moléculas, nós temos 2 possibilidades de geometria, a linear ou a angular. Tudo é dependente, pessoal, do átomo central. Se no átomo central não tiver par de elétrons não ligantes, a geometria é linear. Mas, se no átomo central tiver par de elétrons que não participou de ligação, como é o caso aqui do oxigênio. O oxigênio, ele tem 6 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, pessoal, a geometria ela é definida pelos átomos e não pelos pares de elétrons. Mas esses pares de elétrons são domínios e eles tendem a ficar o mais distante possível. Então, esses pares de elétrons não ligantes no átomo central, eles determinam aí a geometria sendo angular. Já no caso do carbono, né? Carbono tem 4 elétrons na última camada. Todos os 4 elétrons estão aqui participando de ligação. Logo, o átomo central, que é o carbono, não possui par de elétrons não ligantes, ok? Então, se a gente vai definir se a geometria é linear ou angular, tudo depende do átomo central. Se todos os elétrons estão participando aí de ligação, é linear. Se tem par de elétrons que não participou de ligação, é angular, ok? E aí, gente, nós vamos avaliar agora a polaridade. Quando nós temos aí mais de uma ligação química, a gente tem que avaliar todas as polaridades de cada ligação. E aí, a gente vê, por exemplo, no caso da primeira, no átomo central nós temos ligantes iguais. A nuvem eletrônica ela está distribuída de forma uniforme. O oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, o momento de dipolo da ligação ela é direcionada para o oxigênio, assim como da outra ligação entre carbono e oxigênio também será direcionada em função do oxigênio. Isso, gente, nós teremos, né, para cada uma das ligações um momento de polo de ligação e aí são de mesma intensidade por serem ligantes iguais, mas sentidos opostos. Então, o momento resultante, né, desse vetor aqui do dipolo de ligação, ele zera. Já numa situação quando nós temos ligantes diferentes, ao somar os vetores, não tem a possibilidade de zerar. E toda geometria angular, também a gente não consegue cancelar os vetores. Então, pessoal, no caso onde há o cancelamento dos vetores, nós temos a molécula apolar. Agora, quando nós temos um momento dipolar resultante, nós temos moléculas polares, certo? Agora vamos para a situação onde nós tivermos 4 átomos. 4 átomos, nós temos aí possibilidade de 2 geometrias, a trigonal plana ou a piramidal. Quando nós temos 2 possibilidades, pessoal, novamente aqui eu enfatizo, vocês têm que olhar o átomo central. Se no átomo central todos os elétrons estiverem aí participando de ligação, nós temos a geometria trigonal plana, que é no caso aqui do boro. Boro tem 3 elétrons na última camada, tá bom? Boro também é uma exceção do octeto, ele estabiliza com 6 elétrons na camada de valência, tá bom? No nível de valência. E aí, nessa substância aqui, não existe par de elétrons não ligante. Geometria trigonal plana. O mesmo é que acontece com carbono. Carbono tem 4 elétrons na última camada. Todos os elétrons também participou de ligação. Mas a amônia, pessoal, está até aqui representado, né? O nitrogênio tem 5 elétrons, sendo que um par de elétrons não participou de ligação. E esse par de elétrons, ele aí ocupa um espaço. E por isso a geometria resultante aqui é a piramidal. Ok? Então, se no átomo central não tiver par de elétrons não ligante, trigonal plana. Se tiver par de elétrons não ligante, que não participou de ligação, é piramidal. Agora, em relação à polaridade,
Quando nós temos aqui no átomo central ligantes iguais, quando a gente fizer esse somatório de vetores, a gente vai obter um momento dipolar zero, ou seja, molécula apolar. Agora, se for trigonal plana com ligantes diferentes, a gente não consegue aí cancelar os vetores e a gente tem um momento dipolar resultante. E toda molécula piramidal também não é possível cancelar os vetores. Também há um vetor de momento dipolar total. E aí, nesse caso, nós teremos molécula polar, tá bom? Então, tudo depende aí dos ligantes em relação à polaridade. Se for geometria trigonal plana, ligantes iguais, apolar, ligantes diferentes, polar, e piramidal sempre é polar. Agora nós vamos para o último caso de geometria, a tetraédrica, quando nós tivermos 5 átomos. Toda vez que nós tivermos 5 átomos, né, sendo um central e 4 ligantes, a geometria é tetraédrica, ok? E aí, gente, o que define a polaridade, né, da molécula vai depender dos ligantes. Se forem ligantes iguais, momento dipolar é cancelado e a geometria ela é apolar. Se for ligantes diferentes, polar. Tranquilo? Então agora nós vimos, né, acabamos de ver as 5 possibilidades, né, de ligação, quando nós tivermos 2, 3, 4 e 5 átomos, né? Nós podemos ter geometria linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica, tá bom? É muito importante que vocês associem a geometria ao arranjo dos átomos, ok? Se você achou meio complicado, eu indico assistir essa aula novamente, essa introdução, tá bom? E memorize e faça bastante exercício para vocês fixarem. É extremamente importante. E aí, gente, visto geometria e polaridade, agora a gente vem para a parte de interações intermoleculares. As interações que existem entre as moléculas, gente, elas dependem da classificação do composto, se ele é polar ou apolar. E essas interações foi proposta por um químico e físico holandês, Van der Waals. E aí, a primeira interação, que é a interação que ocorre, né, entre moléculas apolares, ou seja, moléculas aí que estão com os seus momentos dipolares aí, né, o dipolo, né, distribuído de forma uniforme, e aí a gente chama que essa molécula é apolar. O tipo de interação que vai existir entre elas é o tipo de interação dipolo induzido, ou podemos chamar de dipolo instantâneo dipolo induzido, ou ainda dispersão de London, ou ainda forças de Van der Waals. Essas interações, gente, são as mais fracas das 3 que existem aqui em moléculas formadas por ligação covalente, ok? E aí, por que é chamado de dipolo induzido? Porque o polo não existe. Ele é induzido quando há aproximação de 2 moléculas apolares. E quando ocorre essa aproximação, vai aí, né, ter uma repulsão entre as nuvens eletrônicas e a tendência é uma deformação. Então, houve aqui a formação de um dipolo, né? Dipolos quer dizer que são 2 polos, um parcialmente negativo e outro parcialmente positivo. E a tendência é que o que é parcialmente positivo atraia, né, o polo que ficou parcialmente negativo. Então, foi um dipolo que apareceu, mas ele foi induzido pela aproximação entre as moléculas, ok? Essa repulsão provoca um movimento dos elétrons, essa repulsão aqui quando se aproxima, tá bem? Que vão se acumular numa única região da molécula ou do átomo, deixando a região oposta com deficiência de carga negativa, ficando aqui o polo positivo, parcialmente positivo, ok? Então, esse é o primeiro tipo de interação, dipolo induzido, que é a interação que ocorre exclusivamente com moléculas apolares. Agora, quando nós tivermos moléculas polares, nós temos aí a interação do tipo dipolo permanente, ou simplesmente você pode chamar de dipolo-dipolo, ok? E aí, pessoal, toda molécula polar, ela tem um polo negativo e um polo positivo. Um polo onde está parcialmente positivo
e uma parte da molécula que está aqui parcialmente negativa. E aí, quando nós temos várias moléculas da mesma substância, a tendência é formar uma rede aí de orientação, de tal forma que o polo negativo de uma molécula tende a se orientar e, ter uma atração aqui, que é uma interação entre as moléculas com o polo positivo da outra molécula. Esse tipo de interação que ocorre em moléculas polares, gente, é de intensidade média. Mas, se ainda nós tivermos moléculas polares, uma situação em que nós temos um elemento aí que está muito eletropositivo ligado a um elemento muito eletronegativo, esse elemento muito eletronegativo pode interagir com a parte eletropositiva de outra molécula. E aí nós temos um tipo especial de interação intermolecular que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Tomem cuidado, ligação de hidrogênio não é uma ligação química, é uma interação intermolecular, ok? E essa interação, ela ocorre sempre quando nós tivermos hidrogênio que estiver ligado a um elemento muito eletronegativo, que pode ser flúor, oxigênio ou nitrogênio, e esse hidrogênio vai interagir com o elemento eletronegativo da outra molécula. Aqui está a representação da interação que existe entre duas moléculas. Aqui, no caso, está representada da molécula de água, ok? Então, ligação de hidrogênio, dos 3 tipos de interação, é a mais intensa. E aí, gente, nós vamos ver que as interações, elas vão estar aí diretamente relacionadas com a temperatura de fusão e ebulição das moléculas, porque quanto mais próxima estiverem as moléculas de forças de interações mais intensas, mais difícil vai ser romper essas interações. Então, quando a substância está no estado sólido, essas interações são aí muito intensas. Para a gente mudar do estado sólido para o líquido, a energia que a gente fornece é a energia necessária exatamente para romper essas interações intermoleculares. E do líquido para o gasoso aí, o estado gasoso praticamente não existe interações entre as moléculas, né? O estado gasoso, as moléculas estão livres, se movimentando. E aí, para que também ocorra a mudança de líquido para gasoso, é também o rompimento de interações intermoleculares, tá bom? Então, quanto mais forte forem as interações, mais energia é necessário para que se rompa essas interações e que mude de estado físico. Outra propriedade também que vai estar relacionada é a solubilidade. A solubilidade, gente, ela está diretamente relacionada com a polaridade da molécula. E aí tem um princípio, muito básico para a gente, trabalhar. Semelhante dissolve semelhante. O que isso ocorre? Se a substância ela é apolar, ela vai tender a interagir com uma molécula também apolar. Então, apolar dissolve apolar. Polar interage também com a molécula polar. Então, polar tende a dissolver uma substância apenas polar, tá bom? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Hidrocarbonetos, gente, são substâncias formadas apenas por carbono e hidrogênio. Hidrocarbonetos são aí substâncias apolares, como é o caso da gasolina, que o seu componente principal é o octano, C8H18, que é uma molécula apolar. Gasolina, que é apolar, não se mistura com a água, que é polar, ok? Álcoois como etanol, metanol, eles são polares, E aí, devido a essa polaridade, eles são solúveis em água. Mas, professora, o etanol de fórmula CH3, CH2OH, ele é solúvel tanto em água quanto em gasolina. Sim, pessoal. Por quê? Porque o etanol ele tem uma característica, que ele tem sim uma parte da molécula que é extremamente polar, e essa parte que interage com a água, e tem também a parte que ela é apolar, que interage aí com a gasolina, tá bom? Então, o etanol, a característica predominante é polar, ele solubiliza com água em qualquer proporção, mas ele não vai solubilizar aqui com gasolina em qualquer proporção, tá bom? Apesar de ser muito solúvel,
nós aí temos, né, um critério de solubilidade e aí um limite de etanol que pode ser colocar na gasolina, ok? E os sais, gente, eles apresentam uma solubilidade diferenciada, vai depender dos íons aí que os formam, tá bom? Nós temos sais que são muito solúveis em água e outros que são praticamente insolúveis. Isso aí está associado diretamente, né, com o tamanho da molécula, ok? E aí, pessoal, visto aí todo esse conteúdo, vamos para as atividades. Atividade 1. Na figura são apresentados desenhos de algumas geometrias moleculares, que aqui estudamos na introdução dessa aula. Linear, angular, piramidal e trigonal. Trigonal a gente completa aqui, trigonal plano, certo? Vamos lá. SO3, H2S, BSL2 apresentam respectivamente as geometrias moleculares. Pessoal, para a gente determinar a geometria, tudo depende aí da quantidade de átomos e no átomo central se tem ou não par de elétrons não ligante. SO3, pessoal, temos aí 4 átomos. Então, nós podemos ter a possibilidade da geometria piramidal ou da geometria trigonal. Vai depender de quê? Depende aqui, gente, do átomo central, que é o enxofre. Enxofre, pessoal, ele tem aí 6 elétrons na última camada. E o oxigênio, que no caso aqui nós temos, né, 3 oxigênios, o oxigênio também tem 6 elétrons na última camada. E aí, pessoal, estou aqui representando, né, todos os 3, né, os 3 oxigênios. Então, aqui, primeiro eu vou fazer o primeiro compartilhamento, o segundo compartilhamento. Estabilizei o oxigênio está com 8 elétrons, estabilizei também o enxofre, também já está com 8 elétrons. Porém, os outros 2 oxigênios não estão estabilizados, eles só serão estabilizados com 8 elétrons. E aí, nessa situação, nós vamos aqui fazer a ligação covalente coordenada para estabilizar os dois outros elétrons. Certo, pessoal? E aí, no átomo central, não tem par de elétrons não ligante. A geometria é a trigonal plana, ok? Trigonal plano, A é a geometria 4. Então, a gente já pode até eliminar aqui. Ficamos entre 2 alternativas. Vamos lá. H2S. O enxofre, pessoal, como acabamos de ver, é um elemento que tem 6 elétrons na última camada. O hidrogênio tem apenas 1. Então, quando faz aqui o compartilhamento, o hidrogênio estabiliza com 2 elétrons, vai ter aí configuração similar ao do hélio, certo? E o enxofre, pessoal, estabilizou aqui com 8 e no átomo central tem par de elétrons não ligante. Quando nós temos 3 átomos, nós temos a possibilidade de linear e angular. Como o átomo central tem par de elétrons não ligante, a geometria é angular, A2. Daí, né, a gente já até chega na resposta. Mas vamos aí representar o berílio, né? Berílio é um elemento que tem 2 elétrons. E o cloro é um elemento que tem 7 elétrons na última camada. Berílio, pessoal, é uma exceção do octeto. Ele estabiliza aí com 4 elétrons na última camada. E o berílio, que é o átomo central, pessoal, não tem par de elétrons não ligante. A geometria é a geometria linear. Tranquilo? Mas nós já tínhamos aí chegado à resposta final, que é a letra E. Vamos agora para a atividade 2. A figura mostra modelos de algumas moléculas com ligações covalentes entre os átomos. Então, aqui nós temos o átomo central, 4 ligantes, né? Então, aqui em A nós temos geometria tetraédrica. Aqui nós temos o átomo central, 2 ligantes, geometria linear. Aqui nós temos o átomo central, 2 ligantes, mas aqui, né, é a geometria angular, que difere a geometria linear da angular é o ângulo, né? Aqui é 180 e aqui nós temos um ângulo, né, próximo de 109 graus, tá bom? Isso vai depender aqui do arranjo. E aqui, gente, nós temos uma molécula linear, só que com ligantes diferentes, ok? Então, vamos lá. Analise a polaridade dessas moléculas sabendo que
Tal propriedade depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão ligados diretamente, ok? Nas moléculas apresentadas, átomos de elementos diferentes têm eletronegatividade diferente. E a forma geométrica da molécula. A fórmula geométrica nós já aí determinamos. Agora nós vamos, para a polaridade. Quando nós temos geometria tetraédrica, ligantes iguais, porque são bolinhas iguais aqui, nós temos molécula apolar. Geometria linear, ligantes iguais, porque tá aqui, ao meu ver, são bolinhas de mesma cor, também é molécula apolar. Toda geometria angular é polar. E aqui, gente, nós temos geometria linear, mas átomos diferentes. Então, a molécula também é polar. E aí, dentre essas moléculas, pode-se afirmar que são polares. São polares apenas C e D, letra E. Bem tranquila a questão, né? Vamos aí continuar. Questão 3. A questão 3 é uma questão aí teórica e muito importante, pessoal. A resposta tá gigante. Eu sei que muitos vão falar que não tem espaço, mas ela tá aqui completa. Então, eu espero que vocês entendam essa atividade e façam a sua resposta. Então, explique com suas palavras como as interações intermoleculares influenciam nas propriedades da substância. E aí, quando a gente está falando das propriedades, a gente vai enfatizar aqui a temperatura de fusão, temperatura de ebulição e a solubilidade das moléculas. E aí, gente, as forças intermoleculares, elas são responsáveis por manter a união entre as moléculas, ok? Então, essas forças interferem tanto na temperatura de fusão, de ebulição e na solubilidade. Em relação, à temperatura de fusão e ebulição, quanto mais intensa forem as forças de interação intermolecular, maior será a temperatura de fusão e ebulição. Por quê? Porque mais difícil vai ser de separar essas moléculas. O tamanho da molécula também influencia na temperatura de fusão e ebulição. Quanto maior for a molécula, maior vai ser a superfície de contato entre moléculas e mais interações também vão aí, ter. Mas, então, quanto mais intensas forem as interações intermoleculares e quanto maior for a substância, maior vai ser a temperatura de fusão e ebulição. Então, tem até um esqueminha aqui, ó. Aumento das forças intermoleculares. Quanto mais forte for a interação, no caso, a mais forte de todas é a ligação de hidrogênio, maior será a temperatura de fusão e ebulição. A interação intermediária é a dipolo-dipolo, também conhecida como forças de Kersson. Mas, gente, nós aí falamos de polo permanente ou dipolo-dipolo. E a força de Van der Waals, também conhecida como forças de London ou dipolo induzido, dipolo instantâneo, ela é aí a menos forte das três, ok? E em relação à solubilidade, as interações elas também interferem, tá bom? Moléculas apolares e polares possuem diferentes graus de dissociação. Quando um composto é polar, ele se dissolve em solvente polar. Quando um composto é apolar, ele vai se dissolver em um solvente apolar. E aí, gente, nós temos compostos apolares só se dissolvem em solventes apolares. E para a gente nunca esquecer, use o princípio semelhante dissolve semelhante. Ok, pessoal? Então, tá aí bem explicadinho a questão. E aí, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixa aqui no comentário, vai ser um prazer poder ajudar. Agora nós vamos para a última questão. Com base nas informações sobre a geometria das moléculas, classifica as moléculas a seguir em polares ou apolares, indique em que propriedade dos átomos e das moléculas você se baseou para classificá-las. Então, gente, nós temos aqui, ó, HBr, amônia, água, gás nitrogênio e tetacloreto de carbono. Então, nós temos aí 5 moléculas para a gente representar e falar se ela é polar ou apolar. Quais são os critérios, gente, para a gente fazer essa classificação? São 2. A gente, precisa saber a geometria e a
eletronegatividade dos elementos para a gente chegar aí na polaridade. Então vamos lá, pessoal. Primeiro aqui para o HBr. Hidrogênio tem 1 elétron na última camada e o bromo tem 7 elétrons na última camada. Então, nós temos aqui uma ligação, né? Uma ligação covalente uma ligação covalente normal. E aí, pessoal, aqui, né? Toda vez que nós tivermos dois átomos, a geometria linear, como são dois átomos diferentes, a polaridade é polar, ok? Então, definimos aqui a geometria e definimos a polaridade, que é o objetivo aqui do exercício. Agora, para a molécula, né, de amônia, nitrogênio, tem um átomo central, né? Então, nós vamos aqui fazer 3 compartilhamentos com cada hidrogênio. E o átomo central, que é o nitrogênio, tem um par de elétrons não ligantes. A geometria, ela é piramidal. Toda substância piramidal, ela é polar. Agora, para a água, pessoal. A água, nós temos o oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada, e o hidrogênio tem apenas 1. E aí, nós temos, né, a geometria angular, porque o átomo central, que é o oxigênio, tem par de elétrons que não participou de ligação. Então, a molécula também é polar. Nitrogênio, pessoal, é um elemento que tem aí, ó, 5 elétrons na última camada. E aí, o nitrogênio faz 3 compartilhamentos, né? Toda vez que nós tivermos átomos iguais, 2 átomos, né, a geometria linear, e átomos iguais, a molécula é apolar. E por último, o tetracloreto de carbono. Carbono tem 4 elétrons na última camada e o cloro tem 7. Então, vamos aqui representar, né, todos os 4 átomos de cloro. E aí, pessoal, nós temos, né, um total de 5 átomos ligados e o átomo central não tem par de elétrons não ligante. A geometria é tetraédrica e, por ser ligantes iguais, a molécula é apolar, ok? Então, nós aí, né, determinamos a geometria e classificamos como polar ou apolar. E a propriedade dos átomos e da molécula que a gente se baseou nessa classificação, né, para a gente fazer é em função dos domínios, ok? Então, aqui, ó, nós temos, sempre quando nós tivermos 2 átomos, sempre a geometria linear. Quando nós tivermos aí 3 átomos, nós temos possibilidade de linear ou angular, vai depender do átomo central. Nesse caso aqui, o átomo central tem par de elétrons não ligante, por isso que foi angular. Quando nós temos 4 átomos, nós temos possibilidade de trigonal plana e piramidal. Foi piramidal porque o par de elétrons aqui o átomo central tem par de elétrons que não participou de ligação. E toda vez que nós tivermos 5 átomos, geometria tetraédrica. E a polaridade, gente, é um critério que a gente define tanto pela polaridade dos átomos, né, a eletronegatividade deles, como também a geometria, certinho? E aí, nós chegamos ao fim da nossa aula. Foi uma aula mais extensa, é uma aula aí com bastante informação. Eu indico, se você achou muita informação, assista novamente, principalmente a parte teórica. Assista também as aulas que estão aqui na descrição desse vídeo. Os links estão aí para vocês verem, né? Onde eu trabalho em 2 aulas do Enem esse conteúdo. O conteúdo, né, de geometria, polaridade, interação intermolecular, e também justifico numa outra aula, né, a hibridação dos átomos, né, que é um fenômeno que ocorre possibilitando aí os átomos a fazerem ligações e se estabilizarem. Certo, pessoal? Foi um prazer enorme, tá bom? Vocês estão convidadíssimos para assistir às aulas do projeto Enem. Tchau, pessoal!